Capítulo 8. A benevolência real para com os judeus. Neste mesmo dia, o rei deu à rainha Ester a casa de Amã, o perseguidor dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, a quem Ester revelara o que ele significava para ela. O rei tirou o seu anel, que retomara de Amã, para dá-lo a Mardoqueu, a quem Ester confiara a gestão da casa de Amã. Ester foi falar com o rei uma segunda vez. Lançou-se a seus pés, chorou suplicando-lhe que anulasse a maldade de Amã, o Agagita, e o desígnio que ele concebera contra os judeus. O rei estendeu seu cetro de ouro. Ester se ergueu, então, e pôs-se de pé diante do rei. Se bem pareceu ao rei, disse-lhe, e se realmente encontrei graça diante dele, se meu pedido lhe parecer justo, e se eu mesmo for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente as cartas de Amã, filho de Amadastes, o Agagita, mandou escrever para arruinar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu ver meu povo na desgraça que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio de minha parentela? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, depois de tê-lo feito enforcar por ter querido matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais. Era o terceiro mês, que é Sivan, 23º dia. E sob a ordem de Mardoqueu, eles escreveram aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos altos oficiais das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias. A cada província, segundo sua escrita, e a cada povo segundo sua língua, e aos judeus segundo sua escrita e sua língua. Essas cartas, redigidas em nome do rei Assuero e seladas com seu selo, foram levadas por correios, montados em cavalos das codelarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus, em toda a cidade onde estivesse, o direito de se reunirem para porem sua vida em segurança, com permissão de exterminar, matar ou aniquilar todas as pessoas armadas dos povos e das províncias que os quiserem atacar com suas mulheres e crianças, e também de saquearem seus bens. Isso se faria no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no 13º dia, no 12º mês, que é Adar. Decreto de reabilitação. Eis o texto dessa carta. O grande rei Assuero, aos sátrapas das 127 províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, aos governadores de província e a todos os seus leais súditos, saúde. Muitos, quando sobre suas cabeças a extrema bondade de seus benfeitores acumula as honras, não concebem senão orgulho, não lhes bastando somente procurar maltratar nossos súditos, tornando-lhes sua saciedade um peso insuportável. Elevam suas conspirações contra os seus próprios benfeitores. Não contentes em banir a gratidão do coração dos homens, inebriados mais pelos aplausos de quem ignora o bem, quando tudo está eternamente sob o olhar de Deus, pensam escapar à sua justiça, que odeia os maus. Frequentemente, sucede às autoridades constituídas por terem confiado a amigos a administração dos negócios e se terem deixado influenciar por eles. Com eles, arcar com o peso do sangue inocente a preço de irremediáveis desgraças, tendo os sofismas enganosos de uma natureza perversa prevalecido sobre a irrepreensível retidão de intenções do poder. Basta abrir os olhos sem precisar remontar aos relatos de outrora, que acabamos de evocar. Olhai somente sobre vossos passos. Quantas impiedades perpetradas por esta peste de governantes indignos!
Por isso, nossos esforços procurarão assegurar a todos no futuro a tranquilidade e a paz do reino, procedendo às mudanças oportunas e julgando sempre as questões que nos forem submetidas com benevolente receptividade. Assim aconteceu a Amã, filho de Amadates, um macedônio, verdadeiramente estrangeiro ao nosso sangue, e muito afastado de nossa bondade, por nós tendo sido recebido como hóspede, e de nossa parte encontrado os sentimentos de amizade que devotamos a todos os povos, até a ponto de se ver proclamado nosso Pai, e por todos referenciado com a prostração, colocando imediatamente após o trono real. Incapaz de manter-se em seu elevado cargo, planejou arrebatar-nos o poder e a vida. Temos um Salvador, um homem que sempre foi nosso benfeitor, Mardoqueu, e uma irrepreensível campanha de nossa realeza. Esther, sua morte nos foi pedida por Amã, juntamente com a de todo o seu povo, à base das manobras de seus tortuosos sofismas, pensando, com essas primeiras medidas, reduzir-nos ao isolamento e substituir a dominação persa pela Macedônia. Resulta que, longe de julgarmos esses judeus voltados ao desaparecimento por essa tríplice celerado como criminosos, nós os vemos governados por leis justíssimas, filhos do Altíssimo, do grande Deus vivo, a quem nós e nossos antepassados devemos a conservação do reino no mais florescente estado. Ordenamos, pois, que não obedeçais às cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi enforcado às portas de Susa, com toda a sua casa, digno castigo de que Deus, Senhor do universo, sem demora lhe infligiu. Afixai uma cópia da presente carta em todo lugar, deixai os judeus seguirem livremente as suas próprias leis e dar-lhes assistência contra quem os atacar no mesmo dia, marcando para os destruir, isto é, no 13º dia do 12º mês, que é Adar. Pois este dia, que deveria ser um dia de ruína, a suprema soberania de Deus acaba de convertê-lo num dia de alegria em favor da raça escolhida. Quanto a vós, entre vossas festas solenes, celebrai esse dia memorável com toda a solenidade, a fim de que ele seja, desde agora e para sempre, para nós e para os persas de boa vontade, a lembrança de vossa salvação, e para os vossos inimigos o memorial de sua ruína. Toda a cidade, e mais geralmente toda a região que não seguia essas instruções, será implacavelmente devastada a ferro e fogo, e se tornará inóspita para os homens e odiosa para os animais selvagens e até para os pássaros. A cópia deste edito, destinada a ser promulgada como lei em toda a província, foi publicada entre todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingar de seus inimigos. Os correios, montando cavalos reais, partiram com grande velocidade e diligência, por ordem do rei. O edito foi publicado também na fortaleza de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes principescas, púrpura violeta e linho branco, coroado por um grande diadema de ouro, envolto num manto de linho e púrpura vermelha. Toda a cidade de Susa exultou de alegria. Para os judeus foi o dia de luz, de alegria, de exultação e de triunfo. Em todas as províncias, em todas as cidades, em toda parte onde chegavam as ordens do decreto real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Entre a população do país, muitos se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. O grande dia dos Purim. No 13º dia do 12º mês, que é Adar, quando deviam ser executadas as ordens do decreto real, no dia em que os inimigos dos judeus contavam destruí-los, sucedeu o contrário. Foram os judeus que destruíram seus inimigos. Em todas as províncias do rei,
Assuero, eles se reuniram em todas as cidades em que habitavam, a fim de atacar aqueles que maquinaram sua destruição. Ninguém lhes ofereceu resistência, pois o temor dos judeus caíra sobre todos os povos. Altos oficiais das províncias, sátrapas, governadores, funcionários reais, todos apoiaram os judeus por temor de Mardoqueu. Com efeito, Mardoqueu era grande no palácio, e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornava um homem cada vez mais poderoso. Os judeus feriram, pois, todos seus inimigos a golpes de espada. Foi um massacre, um extermínio, e fizeram o que quiseram de seus adversários. Somente na cidade de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, especialmente Façadata, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arissai, Aridai e Gesata, os 10 filhos de Amã, filho de Amadates, o perseguidor dos judeus. Mas eles não se entregaram à pilhagem. O número das vítimas mortas na fortaleza de Susa foi comunicado ao rei no mesmo dia. O rei disse a rainha Esther: só na fortaleza de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã. Que terão eles feito nas demais províncias do reino? E agora? Pede-me o que quiseres e terá concedido. O que ainda desejas e será feito. Se bem pareceu o rei, respondeu Esther, conceda-se aos judeus de Susa que também amanhã cumpram o decreto de hoje. Quanto aos 10 filhos de Amã, que os seus cadáveres sejam dependurados na forca. O rei ordenou que assim se fizesse. Proclamou-se o edito em Susa, e os 10 filhos de Amã foram dependurados na forca. Assim os judeus de Susa se reuniram também no 14º dia de Adar e mataram 300 homens em Susa, mas não se entregaram à pilhagem. Os judeus das demais províncias reais também se reuniram para pôr sua vida em segurança. Eles se desembaraçaram de seus inimigos e mataram 75.000 de seus adversários sem se entregar à pilhagem. Era o 13º dia do mês de Adar. No 14º dia, eles descansaram e fizeram desse dia um dia de festas e regozijo. Os judeus de Susa, que se reuniram no 13º e 14º dia, repousaram no 15º, fazendo igualmente desse dia um dia de festas e de regozijo. Assim se explica por que os judeus do campo, os que habitam em aldeias não fortificadas, celebram com alegria e banquetes, festas e troca de presentes, o 14º dia de Adar, enquanto que, para os das cidades, o dia festivo que passam na alegria, enviando presentes a seus vizinhos, é o 15º de Adar. A festa dos Purim. Instituição oficial da festa dos Purim. Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos. Depois enviou cartas a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, ordenando-lhes que celebrassem a cada ano o 14º e o 15º dia de Adar, porque esses são os dias em que os judeus se desembaraçaram de seus inimigos, e esse mês é aquele em que, para eles, a aflição deu lugar à alegria e o luto às festividades. Ele os instava, pois, a que fizeram desses dias de banquete e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Os judeus adotaram essas práticas, que começaram a observar e a respeito das quais lhe escrevera Mardoqueu. Amã, filho de Amadaches, o Agagita, o perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a sua morte e lançara o pur, isto é, as sortes, para sua confusão e ruína. Mas, quando ele esteve na presença do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar a Mardoqueu, o mau desígnio que lhe concebera contra os judeus voltou-se contra ele, e ele foi enforcado, bem como seus filhos. Essa é a razão pela qual esses dias foram chamados de Purim,
da palavra pur. Daí, também, por causa dos termos dessa carta de Mardoqueu, por causa do que eles mesmos testemunharam ou por causa do que chegou até eles. Os judeus determinaram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, celebrar sem falta esses 2 dias, segundo esse texto e essa data, de ano em ano. Assim comemorados e celebrados de geração em geração em cada família, em cada província, em cada cidade, esses dias dos Purim não desaparecerão dentre os judeus, sua lembrança não desaparecerá do meio de sua raça. A rainha Esté, filha de Abiail, escreveu com toda a autoridade para dar força de lei a essa segunda carta, e mandou enviar cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, como palavras de paz e fidelidade, para lhes prescrever a observância desses dias dos Purim em sua data, como lhes tinha ordenado o judeu Mardoqueu, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e sua raça, acrescentando cláusulas de jejum e lamentações. Assim o decreto de Esté fixou a lei dos Purim, e foi escrito no livro. Capítulo 10. Elogio de Mardoqueu. O rei Assuero impôs tributos sobre o continente e as ilhas do mar. Todos seus atos de poder e de valor, bem como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem havia exaltado, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis dos Medos e dos Persas. Pois o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Era um homem considerado pelos judeus e amado pela multidão de seus irmãos, mas procurava o bem de seu povo e preocupava-se com a felicidade de sua raça. E disse Mardoqueu: tudo isto vem de Deus. Se recorda o sonho que tive a esse respeito, nada foi omitido. Nem a pequena fonte que se converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, nem a abundância das águas. Esté é esse rio. Ela que se casou com o rei, que a fez rainha. Os 2 dragões somos Amã e eu. Os povos são aqueles que se coligaram para destruir os judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos arrebatou de todos esses males. Deus realizou prodígios e maravilhas como jamais houve entre as nações. Por isso estabeleceu 2 destinos, um em favor de seu povo, outro para as nações. Esses destinos se realizaram na hora, no tempo e no dia determinados, segundo seus desígnios e diante de todos os povos. Deus se recordou do seu povo, fez justiça à sua herança, para que esses dias, o 14º e 15º do mês de Adar, sejam doravante dias de assembléia, de regozijo e alegria diante de Deus, para todas as gerações e perpetualmente em Israel, seu povo. Nota sobre a tradução grega do livro. No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Eles o deram como autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. Dá uma pausa aqui, a gente continua no próximo.